Bom, então, dando continuidade à nossa marcha, eu gostaria agora de convidar a professora Rosângela Passos de Jesus, da Escola de Nutrição, que vai falar para nós a importância, né, nessa coisa da quarentena, que a gente fica em casa, e a geladeira perto, e aquela coisa toda. E ela vai falar para a gente de nutrição, imunidade, o Covid, quais são as evidências científicas. Muito bom dia, professora. Queria agradecer em nome da marcha a sua participação. E a gente... Talvez o seu microfone esteja desligado. Pronto. Bom dia, Denis. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui colaborando com esse evento fantástico para discutir um pouco o papel da nutrição, né? Existem muitas informações, algumas erradas, né, algumas fakes, mas também tem muitas evidências científicas sobre como a nutrição adequada, saudável e determinados nutrientes podem colaborar com a imunidade. Eu não estou vendo na tela, eu fiz alguns slides, gostaria que pudesse estar disponível. Pronto. Então, hoje nós sabemos que a nutrição adequada, a gente não pode só pensar em macronutrientes, né? Em carboidratos, gorduras e proteínas. Claro que esses nutrientes são essenciais, mas a gente também precisa pensar em micronutrientes, em vitaminas, minerais e bioativos. Então, nós precisamos pensar mais hoje na qualidade dos alimentos que as pessoas escolhem. Por exemplo, nesse período de quarentena, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu mereço comer doces, chocolates, né, eu mereço um sorvete. Merece, claro, mas com parcimônia. Diferente você tomar uma porção pequena de sorvete, você tomar o pote inteiro de sorvete, porque acha que merece uma recompensa por estar privado de sair. Essa é uma escolha muito ruim. E nós vamos observar por quê. Bom, então vocês estão vendo que para realizar essa apresentação para vocês, eu fui procurar o que realmente tem de informações corretas, publicadas em sites confiáveis, como o PubMed. E encontrei vários trabalhos, mas a maioria relacionados como os nutrientes aumentariam a nossa imunidade. E, portanto, nós vamos dar ênfase a isso. Claro que a doença, né, o Covid-19, por ser um problema extremamente recente, alguns estudos estão sendo conduzidos, mas, evidentemente, não temos ainda resultados para mostrar para vocês. Mas, de qualquer forma, todos os slides que eu passar agora, eles foram baseados nessas evidências encontradas. Inicialmente, só para relembrar para todo mundo que o vírus COVID, ele altera e ele destrói componentes importantes do sistema imune. E nós temos dois tipos de imunidade. A inata, que o indivíduo já nasce, né? Então a resposta é imediata, é máxima, mas é inespecífica. Então, são células que estão envolvidas na imunidade inata. No caso da Covid, como é uma doença nova, né? Um novo coronavírus, então quem vai mais atuar na tentativa de reduzir o impacto do vírus, a infecção viral, então a imunidade adquirida ou a imunidade adaptativa é que vai ser mais requerida, porque gera uma resposta, né, uma memória imunológica. Então, nesse sentido, só para relembrar, a primeira linha de defesa contra as infecções seria exatamente essa, que é não específica, não gera imunidade, mas é fundamental, porque é a primeira linha de defesa, né? E aí eu destaco várias células do sistema imune que atuam nessa linha de defesa inicial, mas principalmente os macrófagos, que vão tentar minimizar a infecção viral. E aí entra depois a imunidade adaptativa, que são células de defesa, principalmente da linhagem dos leucócitos. Vocês estão vendo linfócitos célula T, que coordena a imunidade,
e também estimula os linfócitos considerados da linhagem célula B, que são esses linfócitos B que vão produzir os anticorpos contra as bactérias e os vírus, e também com o vírus, o coronavírus. Os linfócitos, eles coordenam uma resposta imune muito forte para tentar reduzir a infecção viral. Essa resposta inflamatória do sistema imune também está condicionada à piora, quer dizer, como um evento adverso da própria resposta imunológica, podendo aumentar a inflamação e, consequentemente, aumentando os efeitos do ataque viral. É algo que é fundamental, é importante, mas no momento que o indivíduo entra em contato com o coronavírus, existe uma tempestade de citocinas devido a essa superativação do sistema imune, ok? Nesse sentido, muitos fatos começaram, muitas hipóteses começaram a ser divulgados, e hoje na internet temos muitas fake news mostrando alguns nutrientes que podem, inclusive, alguns chás que podem, inclusive, tratar e curar o Covid. Isso é realmente uma inverdade, tá bom? Então, não existe dietas milagrosas, chás, nada disso. Mas existem, sim, condições clínicas, como a obesidade e todas as doenças associadas, né, como diabetes, as doenças cardíacas, quem já tem problemas adversos, estariam mais susceptíveis ao desenvolvimento da doença do Covid de uma forma mais grave. Exatamente porque a obesidade, ela gera uma inflamação subclínica, né, de baixo grau, ou seja, o indivíduo que tem sobrepeso e tem obesidade, ele é um indivíduo já previamente inflamado. E as células dessas pessoas que estão acima do peso são células que têm o maior estresse oxidativo, né, de forma exacerbada, descontrolada. Além disso, a circulação sanguínea tem uma quantidade muito maior de glicose, de açúcar circulando. Isso também, ou seja, a hiperglicemia. Essas condições clínicas todas, elas levam a um maior agravamento da doença, né, do Covid. Pode levar. Então, é por isso que são grupos mais suscetíveis às formas mais graves e muitas vezes vão requerer a internação em UTI, consequentemente ventilador artificial, enfim. Por que isso é importante relatar aqui? Porque a obesidade geralmente está associada a um padrão alimentar muito característico, que é esse que vocês estão vendo na tela. Muitos alimentos processados, produtos industrializados, ricos em sódio, gordura saturada, transsaturadas, açúcares simples. Então, todo esse conjunto de dieta não saudável está associada à inflamação, ao estresse oxidativo e à hiperglicemia nas células e nos vasos sanguíneos do indivíduo com obesidade. Por isso que essas pessoas, elas não estão preparadas, de certa forma, a combater adequadamente ou trazer a Covid para uma forma mais leve. Porque como o coronavírus já gera muita inflamação, se a pessoa obesa está infectada por um vírus que já aumenta a inflamação, ele previamente inflamado é um resultado que não vai ser muito legal para a imunidade, consequentemente para o combate da infecção. Então, fundamental que os indivíduos entendam, né, que as pessoas entendam que essas doenças pré-existentes, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, diabetes e as doenças respiratórias, além do câncer, podem reduzir a imunidade devido ao aumento da inflamação prévia, e essas condições clínicas, sem dúvida nenhuma, podem estar associadas ao maior risco dos indivíduos infectados pelo coronavírus exercer uma doença mais grave. E aí, nessa tela, eu deixo uma provocação para todos que estão em casa, para que eles possam evitar fazer escolhas alimentares que poderão conduzir a uma redução da imunidade, uma vez que aumenta a inflamação e o estresse oxidativo. Essa figura
né, cheia de produtos que todos adoram, mas que são ricos em gordura saturada, aditivos químicos e também muitos carboidratos de alta carga glicêmica, como nós falamos, que aumenta a hiperglicemia. Do outro lado, vocês estão vendo uma outra figura muito verde, representando que os alimentos verdes escuros e também os coloridos, os vermelhos, são alimentos que, de fato, atuam melhorando a expressão gênica e favorecendo o controle da inflamação exacerbada e também a redução do estresse oxidativo. Isso já está claro na literatura, muito claro. Por isso que as pessoas que têm um padrão alimentar industrializado realmente têm maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis e também a redução da imunidade. E aí é um padrão alimentar, né, que eu faço um convite a vocês, evitar refeições muito calóricas e sem frutas e legumes. Muitas vezes as pessoas têm esse padrão alimentar diariamente, rotineiramente. Isso não é o mais indicado, né? Então, todas as recomendações nutricionais, todos os guidelines, né, ou diretrizes de terapia nutricional, o manual, o guia de alimentação saudável. Então, todas essas diretrizes sugerem que esse padrão alimentar com muita fritura, carboidratos de alta carga glicêmica e gordura saturada devem ser evitados no dia a dia. Claro, um evento, no final de semana, todo mundo gosta e pode se permitir. O que estamos falando é o padrão alimentar que deve fugir desse que está sendo apresentado aí na tela. Então, evitar alimentos ultraprocessados, como eu já disse, e trago aqui uma imagem provocativa, e todo mundo fala, nossa, mas eu vou comer o quê na quarentena? Tem tantas outras opções mais saudáveis, e que não necessariamente deve ser esse padrão alimentar. Então, eu diria para todos, para não comprometer a sua imunidade, o primeiro ponto é melhorar as escolhas alimentares, restringir o consumo de produtos industrializados, ricos, inclusive, em sódio, que podem elevar o descontrole da pressão arterial, aumentando a maior susceptibilidade ao coronavírus provocando uma doença de forma mais grave. Então, esses alimentos processados devem ser evitados. E aí eu faço uma pergunta, existem evidências científicas sobre nutrição e imunidade? Tem, eu apresentei no início, mas agora gostaria de detalhar para vocês. Existem várias evidências, eu deixo 2 artigos que vocês estão vendo aqui embaixo no slide, né, de 2020, recomendo a leitura desse aqui, o Calder, né, excelente, trazendo que uma alimentação saudável é fundamental para o estímulo à imunidade. Então, existe um certo ceticismo por alguns profissionais, nesse sentido de que não há o que fazer para aumentar a imunidade, mas não é o que as evidências científicas que estão sendo publicadas recentemente estão demonstrando. Uma alimentação saudável deve ser equilibrada, mas muito colorida e contendo, na sua grande maioria, alimentos de origem vegetal, frutas, verduras, quanto mais coloridos, melhor, proteínas, né, principalmente contendo menos gordura saturada, a exemplo de carnes vermelhas, lógico, deve permanecer no cardápio, mas não deve ser a base da alimentação em termos de proteína. Temos outras sugestões, como peixes, frango, ovos, né, leite, laticínios de um modo geral. Então, para melhorar a imunidade, a gente deve estimular o consumo de alimento, né? Alimentos são diferentes de produtos alimentícios. Então, descascar mais, né, frutas e legumes e desembalar menos produtos alimentícios. Então, tudo que vem em caixa, em latas, refrigerados, então, são produtos alimentícios que as recomendações dos cientistas para que sejam reduzidos, não só na quarentena, mas no dia a dia, de um modo geral. Então, tem alguns alimentos considerados funcionais,
Por que funcionais? Porque tem propriedades interessantes que vão além de trazer calorias e energia. São alimentos que têm bioativos importantes, que têm nutrientes, vitaminas, minerais, que já existem comprovação científica da atuação no sistema imunológico. Não só no sistema imunológico, mas promovendo uma melhor saúde como um todo. Então, eu destaco o comentário do artigo do Calder, 2020, e também outros, que colocam a alimentação saudável, além de colaborar para a manutenção da imunidade, é essencial para a prevenção e manejo de infecções virais. Isso a gente estaria extrapolando para o Covid-19, não tem ainda nada específico, mas já tem sim com outros tipos de vírus, principalmente influenza e outros, o antigo coronavírus também. Bom, e então, os alimentos funcionais estariam associados à melhora, né, do combate às doenças, e eu deixo aqui para vocês outros alimentos, né, mel, própolis, gengibre, as frutas vermelhas, oleaginosas, existe também muitos estudos com a cúrcuma, né, a cúrcuma longa, o açafrão, e também com o gengibre, comprovando que aumenta a imunidade. Então, o que é legal de se escolher? Quais são as escolhas alimentares que nós devemos fazer, seja na quarentena ou não? Dentro do possível, colocar esses alimentos contendo bioativos, né? O gengibre, a maçã, todas as frutas de um modo geral, que contém quercetina, alho, cebola, tem a alicina, as frutas de um modo geral, principalmente as mais coloridas, né? As vermelhas, arroxeadas, contendo polifenóis, carotenoides, destaque total ao brócolis, né, couve-flor, couve, folha também, que possuem bioativos super importantes, que também aumentam a imunidade, reduzem a inflamação, que são os glicosinolatos, como vocês estão vendo aí na tela. Enfim, uma alimentação rica e colorida. Em relação aos suplementos e alimentos, o que temos para dizer para vocês? Bom, sempre a alimentação é fundamental, né? É o nosso objeto de estudo, de trabalho, então o nutricionista precisa trabalhar, claro, sempre com alimentos. No entanto, existem algumas questões relacionadas ao custo-benefício e muitas vezes é necessário fazer, sim, o uso, desde que seja racional e baseado em evidências científicas, de suplementos alimentares contendo vitaminas, minerais, entre outros. Existem alguns nutracêuticos. Só que tanto o nutricionista como o médico, eles precisam avaliar o indivíduo, o indivíduo de uma forma única, né? Prestando bem atenção quais são os indivíduos vulneráveis que poderão se beneficiar da suplementação de determinados micronutrientes, e também algumas condições clínicas, como nós já conversamos, né? Algumas condições clínicas que aumentaria muito o risco para uma doença mais grave, o Covid-19. Mas eu trago um alerta, né? Simplesmente evitar este prato, como vocês estão vendo, com poucos alimentos e muitas cápsulas. Realmente não é o recomendado, não seria uma boa escolha para se fazer. Então, aí seria diminuir a escolha saudável e incluir diversos suplementos que também podem interagir com medicamentos, pode trazer uma série de eventos adversos para o indivíduo. Os suplementos devem ser prescritos, mas de uma forma sustentada por evidência científica e prescrito por um profissional capacitado. É muito errado e até pode ser maléfico quando o indivíduo vai na farmácia e se abastece sozinho, ou por indicação do vendedor ou por sua própria escolha de suplementos nutricionais. Isso não deve ser incentivado. Lembram que eu falei para vocês no início da apresentação sobre os dois tipos de imunidade, a inata, né, que é a inespecífica, mas é a primeira linha de defesa, e a adaptativa, né, que seria
então, é mais específica e promove a produção de anticorpos contra bactérias, vírus, enfim. Aqui embaixo eu coloco para vocês alguns minerais e vitaminas que já são comprovados para aumentar a função desses dois tipos de imunidade. Vitaminas A, D, C, E, B6, que é a piridoxina, B12, que é a cianocobalamina, o ácido fólico, zinco, ferro, cobre, selênio, magnésio. Mas todas essas vitaminas e minerais nós conseguimos obter por meio de uma alimentação saudável, rica e variada, e principalmente colorida. No entanto, existem já alguns trabalhos mostrando que, provavelmente, para o Covid-19, né, para a redução de influenza, do risco de influenza e do Covid-19, como vocês estão vendo, as evidências ainda são contraditórias, não tem nada muito consolidado, mas parece que realmente a vitamina C, a vitamina D e o zinco podem trazer aí, no futuro, a combinação desses nutrientes pode trazer no futuro alguma atenuação, pelo menos, para que as formas graves não sejam menos possíveis. Novamente, não estou incentivando o uso por conta própria, mas são trabalhos já mostrando, e aqui no destaque eu trago, inclusive, que os cientistas estão realizando trabalhos sérios, duplo cego, controlado, ou seja, trabalhos clínicos, né, com indivíduos portadores da Covid-19, e talvez daqui a alguns meses nós teremos resultados mais impactantes. Mas, no momento, o que nós sabemos é que os nutrientes descritos, eles aumentam, sim, a imunidade, mas não tem ainda nada muito específico em relação à Covid-19. Então, eu deixo essa tela, assim, para um alerta, de fato, não temos estudos científicos demonstrando o efeito de alimentos e nutrientes na infecção pelo coronavírus. No entanto, temos, sim, várias evidências mostrando que determinados nutrientes podem ativar, podem dar um suporte melhor à nossa imunidade. E aí, para finalizar, nutrição e imunidade, Covid-19, cuidado com a autoprescrição. Não use suplementos nutricionais por conta própria. Isso é fundamental que todos entendam. E aqueles grupos mais vulneráveis ou pessoas que gostariam de passar por uma avaliação para saber se realmente existe a necessidade de se fazer uma suplementação, na verdade, uma complementação de determinados nutrientes, procure sempre um nutricionista, né? Um médico e um nutricionista. E, por fim, eu trago aqui alguns conselhos, algumas diretrizes da Associação Brasileira de Nutrição e do Conselho Federal de Nutricionista, que são instituições que dão o embasamento para a prática do nutricionista, trazendo exatamente isso. Não existe dietas milagrosas para tratamento do Covid-19. Então, tudo que vocês estiverem observando na internet e por grupos, nas mídias sociais, são falsos. A Asbram publicou recentemente um guia para alimentação saudável em tempos de Covid-19, vocês podem fazer o download gratuito, e finalizo aqui dizendo que nutrição e imunidade Covid-19, para ser tratado, precisaríamos ter bom senso e alimentação saudável. Né? Tratado talvez não, mas melhorando o sistema imune e talvez para evitar infecções virais, né, extrapolando aí para o Covid-19, não tem nada muito definido, mas sempre é válido lembrar, bom senso e alimentação saudável seria, então, fundamental. Agradeço, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Acho que o seu áudio está desligado, Denis. Estava mesmo. Walter Cruz tem uma pergunta aqui para a gente. Reduzir o consumo de carne nesse período é uma boa opção?
Depende do que a gente vai chamar de reduzir o consumo de carne. O que a gente observa é que o brasileiro, né, e o baiano também, ingere muita carne vermelha ao longo da semana. Então, isso sim seria um excesso, né, se a pessoa ingere 5 vezes por semana grandes porções de carne vermelha, talvez seria interessante reduzir. O recomendado é não mais que 2 vezes por semana, 3. Naqueles indivíduos que têm já doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, que são cardiopatas, nefropatas também, enfim, aí é mais importante fazer a restrição de carne vermelha para 2 vezes na semana, a depender de cada caso, não existe nada muito definido, assim, como padrão. E entrando nesse, é importante dizer, carnes vermelhas, as carnes processadas, como linguiça, salsicha, calabresa, salame, presunto, isso sim precisa ser restrito, sempre, não só agora, nessa época da pandemia, porque são produtos industrializados, né? Carne vermelha in natura, né? A carne bovina, pode ser mais tolerada, claro, porque todo alimento menos processado é sempre muito melhor. Bom, eu queria, em nome da Marcha, agradecer a professora Rosângela. Só queria dar um destaque, professora, que muitas pessoas aqui dizendo, mandando parabéns, Rosângela, Rosa Maria Reis, Gal Perrello, muitas pessoas mostrando que tem muito carinho pela sua trajetória e que foram seus alunos ou foram seus colegas. A gente agradece, né? Que legal. Posso só agradecer a todos eles, são colegas queridos, muitos foram meus colegas de turma, alguns alunos, então é sempre muito bacana ter essa interação com eles. Eu adoro ser professora e vou estar sempre disponível se alguém precisar de mim. Muito obrigado, professora. Foi uma brilhante apresentação. A gente agora vai dar seguimento aí com as outras atividades.